Salve Maria, honra e força, Templários de Maria. Dando continuidade então à nossa aula sobre aborto, que faz parte do tema controle populacional. E devido também à conjuntura que nós estamos vivendo agora no Brasil, nesse contexto todo de batalha pela liberação do aborto, com a DPF 442, com essa manobra que os ativistas pró-aborto estão tentando fazer, levando essa DPF 442 para ser aprovada diretamente pelo STF, passando por cima do Congresso Nacional, que nos representa a população brasileira, exatamente porque sabem que não vai ser aprovada via Congresso. Então, eles estão utilizando uma manobra nova-iorquiana, que é utilizar a juristocracia nos países para liberar as suas leis, as suas ações. E isso é muito grave e vai trazer muitas consequências para os brasileiros, principalmente porque a maioria brasileira é católica e é cristã, né? E o que eu queria falar para vocês hoje dessas implicações é o seguinte, que o aborto, ele é um pecado muito grave. Ele viola gravemente o 5º mandamento da lei de Deus, não matarás. Por isso é um pecado mortal que produz a morte na alma daquele que o pratica, privando então da graça de Deus e da vida sobrenatural, consequentemente, e conseguindo então um lugarzinho no inferno. O Papa João Paulo II, usando da infalibilidade pontifícia, declarou o seguinte: com a autoridade que Cristo conferiu a Pedro e aos seus sucessores em comunhão com os bispos, declaro que o aborto direto, isto é, querido como fim ou como meio, constituiu sempre uma desordem moral grave, enquanto morte deliberada de um ser humano inocente. Nenhuma circunstância, nenhum fim, nenhuma lei no mundo poderá jamais tornar lícito um ato que é intrinsecamente ilícito, porque contrário à lei de Deus, inscrita no coração de cada homem, reconhecível pela própria razão e proclamada pela Igreja. Isso foi declarado na encíclica Evangelii Vitae, número 63, de 25 de março de 1995, pelo Papa João Paulo II. E como classificar o aborto? A eliminação direta de seres humanos inocentes por meio do aborto é uma violação direta da vida, né? Do direito à vida. E ela é contrária à lei natural, à lei de Deus. O aborto deve ser definido pelas leis dos homens como crime de assassinato. Assassinato tanto mais grave quanto praticado contra um ser inocente e que não pode se defender. Por isso que a doutrina católica diz que é um pecado que brada aos céus e clama pela vingança de Deus. E qual seria a punição especial da Igreja para aqueles que praticam o aborto? Ela está prevista no Código de Direito Canônico, no cânon 1398. Quem provoca o aborto, seguindo seu efeito, incorre em excomunhão latae sententiae. Isto quer dizer que está automaticamente fora da igreja e excluído dos sacramentos. Caso se arrependa e queira reconciliar-se, terá que recorrer ao bispo diocesano para obter a absolvição ou a algum sacerdote investido de poderes especiais para conceder tal absolvição. A quem se aplica a excomunhão? A excomunhão latae sententiae, quer dizer, automática, atinge a todos os que com conhecimento deliberadamente intervêm no processo abortivo, quer com a cooperação material, médico, enfermeiro, parteira e outros, né? Quer com a cooperação moral verdadeiramente eficaz, como o marido ou o pai da criança que ameace a mulher, obrigando-a a submeter-se ao aborto. A mãe pode não incorrer na pena de excomunhão caso se enquadre dentro das circunstâncias atenuantes do cânon 1324, parágrafo 1º, incisos 1º, 3º e 5º, a saber, que significa o seguinte: posse apenas parcial do uso da razão, primeiro inciso,
Terceiro inciso, forte ímpeto de paixão, não voluntariamente fomentada, ou coação por medo grave, que é o quinto inciso. Como os profissionais de saúde devem agir neste caso? Isso é uma pergunta muito comum. Eles devem se negar a fazer o aborto, levantando objeção de consciência. Nenhuma lei humana pode obrigar alguém a agir contra a lei de Deus e a lei natural. E qual a responsabilidade das autoridades públicas, políticos e organizações que votarem, ratificarem e propagarem leis abortistas? O Papa João Paulo II diz também na encíclica Evangelho Vitae, número 59, que a responsabilidade cai ainda sobre os legisladores que promoveram ou aprovaram leis abortistas, sobre os administradores das estruturas clínicas onde se praticam os abortos, na medida em que sua execução deles dependa. Uma responsabilidade geral, mas não menos grave, cabe a todos aqueles que favorecerem a difusão de uma mentalidade de permissivismo sexual e de menosprezo pela maternidade. Não se pode subestimar, enfim, a vasta rede de cumplicidades, nela incluindo instituições internacionais, fundações e associações que se batem sistematicamente pela legalização e difusão do aborto no mundo. Então é muito grave e a gente tem que ficar muito atento a essa legislação da igreja. E as relações do nasciturno com Deus e a questão do batismo. Deus disse ao profeta Jeremias: antes que saísses do seio materno, eu te consagrei. Jeremias 1:4. Também disse o profeta Isaías, Yahvé me chamou desde antes do meu nascimento, desde o seio de minha mãe me chamou por meu nome. Isaías 49:1. Deus conhece, pois, por seu nome cada homem que vem a este mundo. Ele designa uma missão que só a ele cabe desempenhar na sociedade dos homens. Tendo Deus criado o homem à sua imagem e semelhança, e sendo ele infinitamente perfeito, a cada homem cabe representar uma determinada perfeição divina que nenhum outro homem fará brilhar como ele mesmo aos olhos do próprio Deus e dos demais homens. Assim, quando uma mãe pratica o aborto, é como se apagasse uma luz que nunca mais brilhará neste mundo. Como descendentes de Adão e Eva, contraímos o pecado original. Assim explica a questão o Catecismo da Igreja Católica no número 1250. Por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para a qual todos os homens são chamados. A gratuidade pura da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. A igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus se não lhes conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Tudo isso é silenciado quando se discute a questão do aborto. Tá? Tanto se silencia a missão única que Deus incube a cada ser humano, quanto se negligencia o pecado gravíssimo de negar ao filho concebido a vida sobrenatural, fazendo morrer sem o sacramento do batismo. Tá? Se o feto abortado for batizado, ele recebe a vida sobrenatural. Mas desde que o batismo seja ministrado, enquanto ainda houver vida,
ocorre. Porque o aborto, mesmo sendo executado por profissionais, ele provoca sequelas físicas, psicológicas, morais, como hemorragias, lesão, né, no útero, no canal vaginal, infecção, perfuração do útero ou do intestino, predisposição para abortos espontâneos, nascimentos prematuros, câncer de seio, gravidez ectópica fora do útero. Então, vocês viram no vídeo 1, lá no áudio, na aula do vídeo 1, sobre o aborto, as técnicas abortivas. Traumáticas a descrição daquelas técnicas abortivas. Até porque nós aprendemos a defender a vida. E, de repente, nós estamos escutando técnicas de fazer a morte. E de seres vivos inocentes. Muito traumático. Entenderam? Fora que os problemas psicológicos, morais, né? A síndrome pós-aborto inclui crises de angústia, perda de autoestima, letargia, misantropia. Letargia, a pessoa não quer fazer nada, tá? Depressão e, acima de tudo, remorso. A dor de consciência é muito dolorosa. Tá? E não é só a mãe que passa por isso, o pai também passa por isso, e muito pior para ele, porque ele não tem condições nenhuma de defender o filho. Imagina, o aborto legalizado, a mãe vai ter total direito de abortar, e o pai não vai poder fazer nada, nada. Entenderam? Não vai poder fazer nada. Então, vocês imaginem, ele vai ficar... O pai vai ficar mais traumatizado, né? E vai também sofrer sequelas psicológicas, morais. Mesmo que ele não tenha participado disso, desse procedimento criminoso, ele vai se sentir culpado. As pessoas favoráveis ao aborto não sabem disso? Claro que sabem. Claro que sabe, porque elas estão determinadas a promover a cultura da morte. Tá? Elas estão determinadas a promover o aborto, tá? Mas somente se referem aos riscos do aborto clandestino. Elas não estão falando dos riscos do aborto legalizado, que vai ser em umas instituições públicas. Hospitais do SUS, médicos vão ser obrigados a fazer abortos. E vocês não pensem não que a objeção de consciência que os profissionais de saúde vão pedir, olha, eu não quero fazer porque eu sou católica, eu quero, né, objeção de consciência, porque eu sou católica, eu não posso fazer. Essas pessoas vão receber sanções severas até a perda do emprego, como está acontecendo nos Estados Unidos. Agora não sei com o governo Trump se não mudou alguma coisa, mas era o que estava acontecendo no governo Obama. Que a perseguição estava sendo tão grande que não se podia nem portar símbolos cristãos dentro da área da saúde. Então, os partidários do aborto alegam que a mulher tem direito ao próprio corpo e, portanto, pode estipar o conjunto de células que está se formando no seu organismo que lhe pertence. Vocês viram ali, no feminismo, a distorção. O feminismo distorce ideologicamente toda essa questão do corpo da mulher, da função natural da mulher. E vocês viram, então, que isso é muito profundo. Eles pensaram muito bem nisso. Nós estamos vivendo uma revolução. Quem estudou ali o Monsenhor Henri de Lassos, a conjuração anticristã, nós estamos vivendo a mesma revolução que começou a ocorrer no século XVIII, com a Renascença, a Reforma e a Revolução Francesa, que mudou todo o mundo, né? Através do iluminismo, né? Naturalismo, humanismo, mudou.
Então, gente, é muito grave. Porque essa alegação da mulher ter direito alegar que tem direito ao próprio corpo é parte do pressuposto de que o que está se formando no seio da mãe não passa de um grumo celular agregado ao seu corpo, ou melhor, de um pedaço de carne. A mulher, portanto, teria o direito de extirpá-la a hora que ela quisesse, como um tumor que tivesse crescido em seu organismo, um mioma. Entretanto, essa concepção é falsa, pois esse grumo celular, esse pedaço de carne, ou argumentandi gratia, é já um ser humano potencialmente completo e distinto da mãe. Quem viu o vídeo 1 sobre desenvolvimento embrionário, desenvolvimento ali do nasciturno, viu que não é isso aí, né? Não é um pedaço de carne. Não cabe falar nesse caso em direito da mãe ao próprio corpo, porque o que se formou nela a partir da concepção constitui um terceiro em relação a ela. Vocês viram o zigoto? O zigoto, ele se alimenta independente da mãe. É um outro ser que está ali. Não é a mãe. Tá? E não é algo da mãe. Faz parte da mãe, inteiramente da mãe, como eles estão falando. Entenderam? Então, eles dizem até que ele não tem forma alguma. E a gente sabe que tem. Né? Tem coluna vertebral, tem coraçãozinho que bate nas primeiras semanas. Né? Já tem até impressões digitais. Então, a gente sabe que tem. Tá? Então, em relação a ela, sobre o qual ela não tem, de forma alguma, o direito de vida e de morte. A mãe não tem esse direito. Tá? Aí elas vão dizer, mas é a mãe que fornece as células ao filho. Mas é uma contribuição indireta. Indireta. Quem ainda está em dúvida, olha lá no vídeo 1. É uma contribuição indireta. Porque todos os órgãos auxiliares, a placenta, o invólucro amniótico, o saco ali onde fica o bebê dentro, o saco com líquido amniótico, o cordão umbilical, são desenvolvidos pelo próprio embrião, a partir dos nutrientes que recebe da mãe. Não é, pois, a mãe que produz diretamente as células, como que o filho vai se constituindo desde a fecundação. É surreal isso que eles estão tentando fazer a gente engolir. E se a gravidez for indesejada pela mãe? Desde que a mulher esteja grávida, ela já é mãe de um ser humano nos estágios iniciais da vida. Não lhe cabe mais escolha. Eliminar a criança indesejada é praticar o assassinato de uma criatura inocente e indefesa. O certo será remover a e vai ter teu filho no descanso. Vai ler a escritura, vai ler a Bíblia, vai ler o catecismo, vai refletir, mas tem o seu filho. Nascer é um direito da criança. Por que que eles dizem matar a criança é um crime maior que o próprio estupro ou incesto? Muito pior. Se o estuprador não é condenado à morte, por que seria a criança que é inocente? E ainda o estuprador é sustentado por nós, né? Que pagamos os nossos impostos. Então a mãe vai ter que suportar a associação daquela criança durante o resto da vida.
a imagem indelével do estuprador? Então quer dizer que se o estuprador me estupra lá e eu fico grávida, eu vou ter que abortar. Então, se a associação da imagem do filho com o fato do estupro produzia-se um trauma irremovível, entrega o bebê para uma pessoa ou instituição que possa adotá-lo. Tá? É o que a igreja recomendava às freiras que eram estupradas durante as guerras. Em caso algum, será legítimo matar uma vítima que não teve a culpa de ser gerada. O que deve ser lembrado à mãe é que, ao optar pelo aborto, não escapará à síndrome pós-aborto, com os problemas físicos, psicológicos e morais já referidos, mesmo que ela tenha sofrido um trauma de estupro. Certo? Se, pelo contrário, ela decide ter o filho e criá-lo, isso a eleva e dignifica aos próprios olhos e diante da parte mais sadia da sociedade, pela prática de um ato nobre e meritório e de caridade. No caso da freira estuprada, a igreja permitia até que ela voltasse à família, se assim ela quisesse, para criar e educar o filho, se ela desejasse. Entende? Então, a cultura da morte tá tão, vocês têm que entender que a gente tem que tá bem definido isso dentro da gente, essas definições, né? Essas orientações da igreja. E não se pode abortar a criança para salvar a vida da mãe, não. Assim como não se pode matar a mãe para salvar a criança, não se pode matar a criança para salvar a mãe. Tá? E também há um avanço muito grande na medicina, né? A medicina hoje tem muitos recursos para salvar os dois, tá? E deve fazer também de tudo para isso, tá? E também pode acontecer da mãe tomar um remédio ou fazer algum procedimento cirúrgico que cause a morte do bebê. Ou às vezes pode acontecer assim, uma mãe, o padre Lodi da Cruz, tem um exemplo interessante, né? Uma mãe que estava com o útero com câncer, né? E estava grávida. E aí o médico disse para ela, olha, tu vai ter que fazer uma esterectomia, remover todo o útero para extirpar esse tumor. E a gente tem que fazer essa cirurgia logo, urgente. E não podemos esperar o neném nascer. E senão ela poderá morrer, senão a mulher, né, poderá morrer em pouquíssimo tempo. Mas na realidade o médico não quer matar a criança, ele só quer remover o útero. Se ele simplesmente matasse a criança, também não salvaria a vida da mãe, né? Se vocês pensarem por essa lógica, tá? Salvar a mãe não é obtido através de um meio mau de matar a criança, tá? Mas decorre diretamente de uma ação boa, que é a esterectomia, neste caso, que aliás seria feita mesmo se a mulher não estivesse grávida. Então essa ação boa, porém, teria um duplo efeito, um bem desejado, a salvação da vida da mãe, e outro mal apenas tolerado e não diretamente provocado, que é a morte da criança, tá? Então, se neste caso que a gente está analisando, não há outro meio de se obter o fim bom, que é a saúde da mãe, e a não ser tolerando um efeito mal, que é a morte da criança, e se a proporção entre o mal tolerado e o bem procurado, preste bem atenção nisso, se a proporção entre o mal tolerado e o bem procurado então é lícito fazer a cirurgia. Procedimentos como esse sempre foram lícitos e não se enquadram no conceito de aborto diretamente provocado, condenado pela igreja e defendido pelos abortistas. Tá? Desculpem que eu estou um pouquinho gripada. E em casos de anencefalia, né, que é outro caso que eles estão fazendo aí, né, que os pró-aborto estão reivindicando. Não justifica o aborto? Bem, o significado da palavra anencefalia é sem cérebro, né? Ou seja, é uma falha na formação do embrião e que este não desenvolve as partes superiores do cérebro, a calota craniana,
tecidos que a ela se sobrepõem e os hemisférios cerebrais e cerebelo. E ele possui uma parte do sistema nervoso central que lhe permite respirar e manter funcionando corações, pulmões, rins e fígado. Deve-se admitir, então, a possibilidade de alguma consciência e capacidade de sentir dor. Então, alguns bebês anencéfalos que viveram alguns dias ou até meses levam a crer nessa possibilidade, tá? Então, não se pode abortar, absolutamente não, porque a morte do anencéfalo normalmente ocorre por insuficiência respiratória, tá? Então, não precisa fazer isso. O anencéfalo não é um morto cerebral, exatamente porque morre, para de respirar por insuficiência respiratória. Então, ele é um ser vivo, mesmo que não tenha cérebro, tá? Mas se o anencéfalo não tem possibilidade de sobreviver, não seria melhor evitar para a mãe esse trauma de morte logo após o nascimento? Não. Ninguém pode atentar contra o direito do anencéfalo de nascer, viver o tempo que for dado por Deus, receber um nome próprio, ser batizado, morrer em paz e ter sepultura digna. Muito ao contrário de ser esquartejado pelo médico, sugado para fora do útero materno e jogado na lata do lixo hospitalar. A mãe, se ela abortasse, certamente estaria sujeita a síndrome pós-aborto também, com todas as suas consequências físicas, psicológicas e morais, tá? E depois, assim, ó, muitas crianças anencéfalas nascem mortas e a maioria vive poucas horas. Mas algumas vivem dias, semanas e até meses, por vezes mais de um ano. Deus é que sabe. Deus é que sabe, né? Então, era isso, pessoal. Eu queria passar para vocês essas questões, né? Porque fizeram muitas perguntas sobre este assunto e também pela conjuntura que nós estamos passando aqui no Brasil. E agora, na próxima semana, nós vamos então fazer a terceira aula, né? Sobre aborto, tá? E vocês vão lendo aí as leituras complementares e fazendo muita pressão aí nas redes sociais, né? Quem puder ir para a rua, nas manifestações, que faça a sua pressão. Em nome de Maria. Salve Maria, honra e força.